Enquanto isso, eu já queria ver com vocês aí, eu vou me apresentar daqui a pouquinho também, mas eu queria já que vocês também fossem se apresentando, enfim, queria saber se vocês, de que empresa vocês são, se vocês representam alguma empresa ou se vocês são profissionais autônomos. Bom, eu sou o Ricardo Poncerenas, também conhecido como Caco, né, eu assino aí até como Caco. Tenho alguns anos já de educação corporativa, trabalhei muito tempo em empresas que fornecem conteúdo, principalmente para educação corporativa. Hoje eu sou o diretor educacional da Brief, que é uma startup, enfim, nesse meio da educação, com um curso. Enfim, eu queria ouvir de vocês, quem são vocês, nome, se representam alguma empresa e principalmente qual é a expectativa de vocês em relação aqui ao nosso workshop. Vamos lá? Importante, a gente sempre fala, né, nos treinamentos em relação à educação que é super importante a gente conhecer nosso público-alvo, né? Então, eu sei que é bem superficial conhecer só o nome, empresa e expectativa, mas acho que é um começo para a gente começar a interagir, né? E acho que a interação aqui nesse workshop vai ser um diferencial. Eu espero que vocês participem bastante, que vocês estejam bem à vontade aqui para participar. A participação de vocês aqui no chat mesmo, junto comigo aqui no meu escritório, então, está aqui o pessoal do 42 Formas, o Marcos e o Felipe, que estão me ajudando aqui. Vão ajudar vocês aí também, vão ajudar a gente vão facilitar um pouco a nossa interação aqui enquanto o workshop rola. Então, digam um bom dia para eles também, bom dia para o Marcos, bom dia para o Felipe, que estão aqui acompanhando. E lá na ED Box estão o Rafael e o Elivelton, se não me engano, não é isso, pessoal? Então, todos aí sejam bem-vindos e vamos dar início então ao nosso workshop. Olha, Paulo, legal, bacana, hein? DMI. DMI é da onde, Paulo? É de Curitiba, de São Paulo? De onde que é a empresa? Quem mais, pessoal? Vamos lá. Parece que a gente está sem som também, o pessoal está ajudando aí já, né? Então vamos. Iraci, de onde você é, Iraci? Você representa alguma empresa? A gente tem também o André, a Tailine, a Fernanda. E aí, pessoal, vamos nos apresentando, vamos nos conhecendo aí. Bacana, bacana. Acho que o começo de tudo é pela curiosidade mesmo, Thaís. Vamos que vamos. Bom, pessoal, então, como vocês sabem, a nossa ideia é fazer um workshop. Oi, Fernanda, tudo bom? Nesse workshop a gente vai trabalhar uma aplicação prática de projetos de educação corporativa, né? Como sair do zero ou então como reinventar um projeto de educação corporativa. E a ideia aqui nesses 3 dias é abordar isso de maneira bem prática, né? Vou compartilhar aqui um pouco com vocês a nossa programação aí desses próximos dias. Então hoje a gente vai falar um pouquinho essa discussão sobre tendências e essências, o que é o que na educação enfim, corporativa, na própria educação como um todo. Na quinta-feira que vem, no dia 13, a gente vai explorar um pouquinho o caminho da aprendizagem nas organizações. A gente vai estudar o que eu chamo de a cadeia de aprendizagem, que é quais são os pontos de contato do aluno com as iniciativas de educação e como, entendendo essas relações, a gente consegue identificar os pontos de inovação dos projetos, né? De forma bem prática também. E, sem dúvida nenhuma, no dia 20, né, na outra quinta-feira, a gente vai ter nosso workshop mais prático, que vai ser o checklist da implantação, que aí, na verdade, a gente está construindo, né, a partir de hoje, uma base conceitual e caminhando cada vez mais ao longo desses 3 dias para uma experiência mais prática mesmo, tá? Então, hoje, em especial, nesse workshop de educação, tendências e essências, a gente vai primeiro construir uma pequena base conceitual, que eu acho importante também, a gente não ficar só tentar ir para a prática direto. Acho que a gente tem que construir uma base conceitual primeiro. A gente vai construir essa breve base conceitual hoje. No final a gente vai também já partir para um exemplo prático para vocês entenderem como isso se aplica de fato na prática, né? Bom, uma coisa que vai ser super importante nesse workshop e nos demais também, no dia 13 e no dia 20 também, é a participação de vocês. A gente preparou esse workshop prevendo uma participação bem forte de vocês. Então, vocês vão perceber que a gente criou esses momentos de
de interação, e é importante que vocês participem, né? Até para a gente ter uma dinâmica mais bacana e uma troca de experiências mais legal. A gente vai ver que a educação corporativa, e isso a gente vai ver hoje aqui nesse workshop, ela é baseada nessa questão da experiência. Muito bem. E para começar então a falar sobre tendências e essências, eu vou dar aqui a primeira lição de casa para a gente, lição de casa porque é para agora, na verdade, que é para a gente começar a explorar um pouquinho sobre o que são essas tendências, né? Eu sei que muita gente tem falado sobre tendência em educação, a gente vê bastante coisa, muitos vídeos aí no YouTube sobre isso, no Facebook, no LinkedIn principalmente, artigos e tudo mais, bastante gente trazendo novidades para esse mundo da educação. E eu queria que vocês fizessem um exercício comigo agora, tá bom? Abrir uma outra janela no navegador aí, entrar no Google ou em outro buscador qualquer e buscar tendências em educação corporativa. Vamos lá, vamos ver o que aparece aí, tá bom? E enquanto vocês fazem isso, eu já vou provocando. Se você não quiser fazer a busca, se já tiver lido bastante sobre isso também, você pode contribuir aqui também. E a ideia é a gente fazer um brainstorm aqui de tudo que aparece como tendência em educação corporativa ou tendência em educação. E eu vou começar aqui para vocês verem um exemplo do que aparece bastante, né? Que é a realidade virtual, por exemplo. Então, um exemplo de tendência que aparece bastante na internet, nos vídeos, nos artigos, é a realidade virtual. O que mais aparece, pessoal? O que mais vocês encontram aí também como tendências de educação? Vamos lá, vamos fazer um brainstorm todos juntos aí. Estamos nesse momento aí com 17 pessoas online, a gente consegue fazer um brainstorm bem bacana. Vamos lá. Gamificação, com certeza, treinamento baseado em competências, estão surgindo coisas interessantes, que realmente aparecem bastante como tendência em educação aí. Gamificação, aliás, não só a gamificação, mas também os games na educação, né, que é até um pouco diferente, costuma aparecer bastante. Treinamento baseado em competências aparece há bastante tempo também, e está sempre em voga aí, né, Felipe? Vamos lá, pessoal, vamos encher essa tela aqui de tendências em educação. Vocês querem ver outro exemplo? Mobilidade, né? Então a questão do mobile, né? Todo mundo fala bastante sobre como a educação tem que ser mobile. O que mais vocês encontram como tendência? Está descendo aqui a gamificação, o Rodrigo também colocou. Uso de mídias sociais, atividades on the job, vídeos. Eu tô achando que o André Schnoller está tendencioso aqui falando de vídeos, em formatos rápidos, vídeos interativos, microlearning, extinção das aulas, das salas e aulas reais, interessante essa. IBM Watson, essa foi fundo, hein, Felipe? A Tati está conseguindo, que bom, Tati, que bom, seja bem-vinda, Tati. Aplicação de job, B-Learning. B-Learning eu confesso que eu não sei o que é. Microlearning, tem como deixar a rolagem automática? Não sei, Luana, eu também estou rolando aqui com o mouse. Uso de Big Data, enfim, pessoal, é nessa linha mesmo aqui. Eu já tinha preparado uma lista aqui, ó, e vocês vão ver que basicamente aparece tudo que vocês colocaram aí que vocês têm colocado, né? Ô Renato, tudo bom? Navegador, meu assim não visualiza. O Renato não está visualizando, também não está ouvindo. Estou dando oi para ele, mas ele não está ouvindo também, então. Muito bem, pessoal. Então, assim, de fato, se a gente fizer uma busca aí, ou se a gente estiver acompanhando esse mercado da educação e quiser buscar quais são as tendências de educação corporativa, principalmente, a gente vai ver muito dessas ferramentas, ou enfim, dessas novas tecnologias que aparecem, né? Mas aí eu queria fazer duas provocações em relação a isso com vocês, tá? Falando aqui de realidade virtual, mobile learning, social learning, conteúdo fragmentado, né, o microlearning que colocaram, a realidade virtual, a realidade aumentada, o Serious Game, enfim, Tinken, storytelling, enfim, todas essas coisas aí, elas estão surgindo. E a provocação que eu faço para vocês aqui será que essas novas tecnologias que a gente está listando, elas se aplicam apenas à educação?
né? Porque a gente está falando de tendências em educação corporativa, certo? Ou tendências em educação de maneira geral também. Mas será que isso é de fato uma exclusividade da educação corporativa? Na verdade, se a gente reparar bem, então quando a gente fala de mobile, gamificação, realidade virtual, tudo mais, todas essas tecnologias elas fazem sentido também para outros mercados, né? Ou, por exemplo, os bancos, né? A gente vê muito os bancos investindo muito em mobilidade, né? Com os aplicativos, o ser digital, toda essa coisa. A gente vê a gamificação enriquecendo vários outros mercados e tudo mais. Então, a minha primeira provocação aqui de que essas tendências em educação, que a gente coloca como tendência em educação, na verdade elas não são tendências em educação, elas são tendências. Né? Elas são tendências para, enfim, para tudo, para a humanidade, na verdade. Né? Então, assim, a evolução da tecnologia ela vai sendo incorporada em todos os campos da maneira que ela vai evoluindo, que ela vai amadurecendo, né? Então essa é a minha primeira provocação em relação ao que a gente lê por aí sobre tendências em educação corporativa. E a segunda provocação ela é um pouco mais forte, na verdade, que a gente fala, eu pergunto para vocês se vocês acham que isso realmente são tendências ou se são tecnologias ou se são ferramentas, na verdade. Né? O que vocês acham? Digam aí o que vocês acham sobre isso. É claro que a gente está falando de novidades. Oi, Reinaldo, tudo bom? Que bom que você entrou aqui também. É isso aí, Lana. Muito boa sua colocação também. Mas eu queria entender um pouquinho de vocês. O que vocês acham? Você acha que realidade virtual, realidade aumentada, gamificação são tendências ou são ferramentas? Né? É uma discussão interessante. O que vocês acham? Dito aqui, ó, ferramentas ou tendências. Vamos ver o que ganha. Ferramentas está ganhando, né? Tendências, a Luana coloca como tendências, a Tailine como ferramentas. Não se aplica somente à educação, mas de modo abrangente. Não, sem dúvida, Reinaldo. Assim, a gente vai falar bastante hoje sobre educação. É claro que o workshop é sobre educação corporativa, mas o dia de hoje, em especial, a gente vai começar falando um pouco de conceitos mais abrangentes mesmo, que tem a ver com a educação. Tá bom? Estou direcionando um pouquinho mais para a questão corporativa, mais pelo tema do workshop, pelo propósito do workshop. Né? Ferramentas, eu acho que a maioria das pessoas acha que isso são ferramentas mesmo. Eu também acredito que isso são ferramentas, né? É claro que sim, a tendência é que a gente use essas ferramentas de acordo com a nossa necessidade, mas o que acontece muitas vezes, né? E aí completando a analogia com a questão aí das ferramentas, né? É que ninguém vai fazer algum reparo em casa, vai fazer alguma reforma em casa e antes de mais nada vai até a loja de ferramentas e compra as ferramentas mais modernas que existem, aí volta para casa para ver o que vai fazer, né? E isso a gente vê acontecer muito em educação corporativa, né? Então assim, eu preciso lançar aqui o meu projeto de educação corporativa. Então eu vejo que tudo tem de mais moderno, realidade virtual, Teamcam e tudo mais, e vou trazer para cá e aí eu vou ver o que eu vou fazer. E esse é o começo errado, né? Então assim, essa é a forma de começar errado. Isso é que nem como a gente vai mexer em alguma coisa na nossa casa mesmo. Então você tem que ver primeiro o que você vai fazer para saber se você vai precisar de uma ferramenta super moderna ou se o martelo vai resolver. Vou pendurar um quadro na parede, o martelo resolve. Eu não preciso de uma ferramenta super moderna. Bom. Mas então, a proposta do workshop hoje era falar sobre tendências, não é verdade? Então, o que são as tendências então, né? Para falar disso, eu vou abrir um parênteses aqui na nossa conversa, tá legal? E vou abrir um assunto completamente diferente, tá? Eu vou falar para vocês sobre avaliação de empresas em processos de fusão e aquisição. E na verdade eu vou fazer isso com o apoio aqui desse professor indiano, o professor Damodaran, da faculdade lá de Nova York. Ele é um dos profissionais, um dos acadêmicos mais respeitados nesse assunto no mundo. E eu vou falar para vocês aqui sobre uma entrevista que eu li dele sobre a avaliação de empresas de redes sociais em 2014. Essa entrevista foi dada, tá? Em 2014, para quem não lembra, foi mais ou menos ali no período em que o Facebook comprou o WhatsApp. Adquiriu o WhatsApp. E o que o professor Damodaran questiona
Na verdade, o que ele questiona, na verdade, é como estão sendo avaliadas, né? Como estão sendo pondo preço nessas empresas, né? Por que o Facebook vale tanto, por que o WhatsApp vale tanto? Veja, ele não estava questionando o valor do Facebook, mas o motivo pelo qual os investidores ou o mercado estava dando aquele preço para o Facebook, enfim, as empresas de redes sociais. E ele falava assim, olha, eu acho que o atributo que estão avaliando é o atributo errado. Né? Mas isso é super comum quando a gente fala sobre a aquisição de empresas de mercados super novos, como era em 2014 o mercado de redes sociais, né? Para fusões e aquisição, obviamente. Como eu falei, eu abri um parênteses aqui no nosso assunto de educação corporativa. Se você entrou agora no workshop, você não entrou no workshop errado. Nós vamos voltar a falar sobre educação corporativa em poucos momentos, mas antes eu quero explicar para vocês por que o Damodaran falou que possivelmente estavam avaliando errado as empresas, né? Ele faz uma analogia que é a seguinte. Imagina que nós somos investidores nós decidimos investir em residências. Né? Pensa que nós estamos em residências. E a gente escolhe um bairro nobre, lá bacana e tal. E para começar a investir, o que a gente faz? A gente faz uma pesquisa de campo para entender como é que funciona esse mercado, como é que é esse mercado, quais são os produtos desse mercado, quais são as empresas desse mercado. E a gente repara uma coisa que, puxa vida, quanto mais chaminés tem uma casa, mais cara ela é. A gente vê isso numa casa, a gente vê isso em outra casa, em duas, a gente vê isso num quarteirão, num bairro. E com as casas que já estão construídas ali, a gente percebe que funciona. Quanto mais chaminés tem uma casa, mais valiosa ela é. A gente como está avaliando um mercado super novo, né, fingindo que esse seria um mercado super novo, a gente entende que, então deve ter alguma relação então a quantidade de chaminés e ao preço da casa. E assim, se a gente forçar um pouco a barra, a gente vai até ver que tem mesmo, né? De repente, puxa, uma casa que tem mais chaminés, ela vai ter, sei lá, uma área de lazer mais legal, vai ter uma lareira, provavelmente ela já é um pouco maior mesmo e tal. Então, para facilitar a vida de todo mundo, e como nós somos influenciadores desse mercado, a gente decide o seguinte, olha, a partir de hoje, uma casa que tem uma chaminé, a gente vai pagar 1 milhão. Uma casa que tem 2 chaminés, a gente vai pagar 2 milhões. E assim por diante, 3 chaminés, 3 milhões, enfim, assim por diante. O que acontece, né? Então, assim, quando a gente olha para as casas que já estão construídas, ali, o que acontece? Você vai acertar um pouco, vai errar, realmente, assim, talvez tenha uma lógica nessa questão da chaminé e tudo mais tal. Mas o que vocês acham, e aqui é importante, eu quero ouvir a opinião de vocês aqui de novo, o que vocês acham que vai acontecer com as casas que vão ser construídas a partir de agora? A partir do momento que a gente definiu que uma casa vale 1 milhão, com uma chaminé vale 1 milhão, com 2 chaminés vale 2 milhões e assim por diante. Vamos lá, quero ver o que vocês acham que vai acontecer com isso, com esse mercado. Pense no seguinte, na nossa analogia, a gente chegou aqui, descobriu que esse mercado de residência é um mercado super novo, e a gente começou a entender ele superficialmente e a gente percebeu que há uma relação entre quantidade de chaminés e o valor da casa. E para facilitar a vida de todo mundo, a gente decidiu que a quantidade de chaminés vai determinar o preço, né? E a gente percebe que isso vai funcionando com as casas que já estão construídas, mas a pergunta aqui para vocês, que eu quero ouvir a resposta de vocês, é: o que vocês acham que acontecem com as casas que serão construídas a partir de agora? Uma tendência a casas com mais chaminés. O André ele foi até econômico aqui. Eu já falaria assim, eu faria uma kitnet com 60 chaminés, não sei, com 5 chaminés, né? Um quarto de sala com muitas chaminés. Por quê? Porque eu entendo que é isso que o mercado está valorizando, a quantidade de chaminés, e eu vou entregar isso para o mercado. Eu acho que vamos começar a questionar o valor das casas, Átila, depois de um certo tempo, que é o que o professor Damodaran estava fazendo em 2014. Em 2014, ele estava questionando o atributo que usaram para valorar as empresas de rede social, que era a quantidade de usuários. Veja, é muito parecido o conceito. Eu entendo que se numa determinada rede social tem muitos usuários, é muito provável que tenha alguma coisa de valor ali, apesar de eu não saber exatamente o que é.
O que pode acontecer no futuro é, se esse atributo não for exatamente o atributo que dá valor àquela rede social, de fato vão começar a questionar o valor daquela rede social. Então assim, bom, o que eu queria falar sobre o professor Damodaran está dito. Vou fechar o parênteses aqui, a gente vai voltar agora a falar sobre educação corporativa, tá legal? E vocês vão entender um pouco agora qual era a minha provocação. Veja, eu tenho 4 perguntas para fazer para vocês em relação a isso que a gente acabou de discutir, tá bom? Vocês acham interessante esse tema? Né? Vocês acham interessante falar sobre isso, falar sobre os critérios de avaliação de uma empresa no mercado super novo, enfim, eu queria ouvir vocês aqui no chat. Vamos lá, quem acha que é super legal esse assunto? Quem falaria sobre esse assunto mais tempo aqui num fórum ou gostaria de discutir isso por mais tempo? Escreve eu aqui no chat, vamos lá. Vamos ver quantas pessoas se interessam por esse assunto. Ou põe me interesso muito, e quem não se interessou muito, fala assim, puxa, eu acho esse assunto meio chato, na verdade, não gostaria de continuar falando dele, pode pôr também, que é aí que está a riqueza do nosso workshop. Vamos ver. A Tati gostou, gosta do assunto, a Luana também acha bacana o assunto. O Paulo aprecia, eu também aprecio. Tem alguém que acha mais ou menos, tipo, putz, é legal tal, mas não, né, tipo, vamos voltar a falar de educação corporativa. Pode falar, pessoal, faz parte do jogo aqui também. Sim. Eu não sei se a sua pergunta, se sim foi para perguntar se você acha muito interessante ou pouco interessante, ou médio. Quem acha médio? É legal, mas nem tanto. Também pode pôr aí. Enquanto vocês vão pondo, eu já vou passar para a segunda pergunta que eu quero fazer para vocês. A segunda pergunta é a seguinte. Dá para dizer que alguém, ou que vocês, enfim, ou alguém aqui do nosso workshop aprendeu alguma coisa, ou poderia ter aprendido alguma coisa sobre essa exposição da entrevista que eu fiz do professor indiano? Dá para aprender alguma coisa, mesmo que por analogia? Dá para tirar uma lição disso? O que vocês acham? Thaís, a gente está construindo essa relação agora. Por analogia, sim. Então tem gente que acha que realmente dá para... Enfim, é um tema que não tem a ver com educação corporativa, como eu falei para vocês, mas dá para a gente aprender alguma coisa mesmo estamos aqui, né? Por analogia, sim, muito bem. Então, se a gente acha que dá para aprender alguma coisa com essa exposição, que vocês teriam conseguido aprender, ou aprender alguma coisa com essa exposição que eu fiz, dá para afirmar também que necessariamente eu ensinei isso para vocês? Essa pergunta é a pergunta capciosa do workshop, hein? Vamos ver o que vocês respondem em relação a isso. Né? Porque, veja, a maioria de vocês disse que realmente dá para aprender, né? Mas se deu para aprender com essa transmissão que eu fiz, com essa leitura que eu fiz da entrevista do professor, significa necessariamente que fui eu que ensinei isso para vocês? A Tailine acha que sim, que fui eu. Vamos lá, quero ouvir mais respostas. Necessariamente não. Muito bem, Fernanda. Também, pode ser que não mesmo. Eu não vou entregar a resposta aqui não. Eu vou esperar vocês responderem um pouquinho mais. Diretoria, torna-se uma voz, chama atenção. Vamos saber de você. Abstração, eu facilitei. É nessa linha, pessoal. Então, assim, antes de entregar, eu tenho uma quarta pergunta aqui para vocês. Bom, se a gente aprendeu alguma coisa que talvez não necessariamente eu tenha ensinado, mas talvez eu tenha ensinado, é possível que mesmo que por analogia, isso que a gente discutiu aqui sobre a valoração de empresas de redes sociais,
possa ser aplicado em algum momento no dia a dia de vocês. Pensem agora no trabalho de vocês, na profissão de vocês, no dia a dia mesmo de vocês, ou na casa de vocês, nos trabalhos de vocês. Esse insight que a gente trabalhou aqui, ele é possível você usar isso em algum momento, não agora, mas enfim, você pode levar isso para a sua vida? O que vocês acham? Tem alguém que já respondeu isso aqui para cima. Eu vou até voltar aqui um pouco para buscar, quer ver? Ó? A Átila respondeu, você pode criar valor ao que faz. Quer dizer, a Ática já fez ali a analogia e já aplicou. Sim, a Thaís também concorda, a Fernanda concorda, por isso disse que entendemos como educação. É isso aí, Luana. Sim, então todo mundo concorda que é possível, talvez não hoje, não agora, mas daqui, em algum momento da nossa carreira, quando surge um desafio mais propício, que a gente consiga. Bom, e com isso, pessoal, eu vou com essas respostas que vocês deram, eu vou construir, então, o que eu acredito que são as tendências em educação. Tá? Eu vou forçar um pouquinho a barra para a educação corporativa, mas funciona também para qualquer tipo de educação, presencial, sala de aula, tudo mais, tá bom? E eu vou tratar isso como tendências mesmo, tá? Porque eu acho que, apesar de serem essências da educação, o Paulo também, o Simval concorda, o Paulo também, a Isabel também. Então, assim, apesar de a gente estar falando aqui de educação corporativa, isso funciona para tudo, tá? O primeiro ponto que eu vou colocar aqui para vocês é o seguinte. Vocês acharam que era interessante o tema, quer dizer, algumas pessoas acharam que sim, outras que não. Né? E isso é fundamental na educação, é isso que acontece todos os dias em educação. Determinado curso que você faça na sua empresa, às vezes é muito importante, você acha que ele é muito relevante e o teu colega do lado acha que não é. Isso porque cada um tem a sua visão, ou para cada um foi comunicado de uma forma diferente aquele treinamento. Então, eu acredito que a educação ela precisa ser cada vez mais relevante, né? Quando a gente fez a pesquisa ali no formulário da inscrição, a gente perguntou quais eram os principais desafios para a implementação da educação corporativa digital na sua empresa. Bastante gente respondeu que o desafio era engajamento. E eu costumo dizer que engajamento, na verdade, pessoal, ele não é uma causa, ele é um sintoma. Né? E o sintoma da falta de engajamento é, na verdade, a causa, né, do sintoma falta de engajamento é, na verdade, a falta de relevância no projeto de educação. Então o aluno não sabe para que serve. Por que eu vou fazer isso aqui? Ou ele simplesmente não se interessou por aquele tema. Aqui na relevância, além da questão da importância, né, de como eu encaro aquele negócio, para mim também, é por isso que eu chamo de essências, né? Eu até dei o nome do workshop de tendências versus essências. Porque às vezes, Thaís, a gente fica preocupado muito em ver quais são as tendências e esquece a essência. Né? E o que vai nos ajudar a escolher depois as tendências, as ferramentas que a gente marcou são justamente a essência da educação. Aqui em relevância, sempre abro um parênteses também, em relação à educação ser interessante. Tá? Porque muitas vezes também a gente, nas empresas acontece muito, acaba que a gente precisa fazer cursos que não são extremamente relevantes para o aluno, né? Então, por exemplo, se você está numa instituição financeira, você é obrigado a todo ano fazer um curso de prevenção à lavagem de dinheiro. É obrigatório, né? Então, assim, não é nem a própria instituição que obriga, é o sistema financeiro que obriga. Você já deixou isso claro para o teu aluno que isso é relevante e tudo mais, mas ao longo dos anos ele já entendeu isso. Então você precisa buscar que aquele treinamento, que aquela iniciativa educacional fique interessante. Então eu costumo deixar o interessante aqui também subentendido na relevância, tá bom? Bom, mas vocês também responderam que dava para ter aprendido alguma coisa aqui, não é verdade? E isso já me leva para segundo ponto. Vocês disseram que de fato poderia... deixa eu até voltar aqui para a gente ver a pergunta. Ó. Dá para tirar uma lição do que a gente discutiu aqui? Dá, e aí entra o segundo ponto, a segunda essência que eu chamo aqui, que é justamente
a questão de a educação ser pessoal, né? Deixa eu ver aqui quem está falando. Acredito que é irrelevância, exatamente. Também é exatamente isso, assim, a falta de comprometimento. A falta de comprometimento é uma forma de falar de engajamento também, né? Bom, mas o segundo ponto, a segunda essência que eu trato aqui é a pessoalidade, né? A personalização da aprendizagem, né? A gente não pode esquecer que a aprendizagem é uma experiência. E dentro da empresa, dentro da educação corporativa, é importante que a gente entenda essa experiência também num contexto de ciclo de conquista, né? Então, assim, pense que o teu... Por que isso é importante, né? Na empresa, os colaboradores, em sua maioria, eles buscam uma zona de conforto, de estarem ali, eles estão ali no emprego deles, tudo mais, eles estão buscando essa zona de conforto e nessa zona de conforto não entendam da forma pejorativa, entendam da forma que eu busco satisfazer as minhas habilidades aqui para realizar o que eu preciso realizar. Só que se ele ficar nisso, ele vai ficar estagnado no tempo. Então é importante que essa experiência dentro da educação corporativa, ela provoque a saída dessa zona de conforto, e isso obviamente vai causar o medo, mas vai causar também a superação de um status quo atual para uma conquista futura. E isso, assim, é impagável, né? Essa satisfação, essa realização pessoal que isso causa, né, no aluno, né? E outra coisa que a gente não pode esquecer é que algumas pessoas acharam que a gente podia ter aprendido com a discussão sobre as empresas de rede social. Outras disseram que não. Isso também tem a ver com aquilo que tem significado para mim. E a gente não pode esquecer isso na educação também. As pessoas são diferentes, elas têm interesses diferentes, elas têm histórias diferentes, né? E tudo isso também está explicado nos 6 princípios da andragogia. E as duas últimas perguntas que eu fiz, a primeira é se necessariamente, se vocês tinham aprendido alguma coisa, se tinha sido eu que tinha ensinado, né? A resposta para isso é não necessariamente, tá? De fato, eu facilitei, como alguém colocou aqui, já não me lembro mais, já passou, tá lá em cima, né? Mas muita gente também aprendeu lendo o que o outro colocou aqui. Então, a terceira essência que eu coloco é que a educação ela é e deve ser cada vez mais em rede, né? E quando a gente fala em rede, né, nessa terceira pergunta que eu fiz para vocês, eu perguntava sobre se eu ensinei, e eu acredito que talvez vocês tenham aprendido entre vocês, talvez vocês tenham aprendido direto com a exposição do conteúdo. Mas a quarta pergunta que eu fiz é: vocês conseguiriam, por analogia, levar esse conhecimento para um outro campo? E a resposta de vocês foi sim. Então, quando eu falo em rede, eu estou falando de duas coisas. Eu estou falando que a educação ela acontece em rede, ou ela se conecta, ela acontece pela conexão das pessoas, pela troca de experiência que vocês fizeram ou poderiam ter feito no nosso workshop, mas também acontece quando você conecta conhecimentos de campos diferentes e cria novos conhecimentos. Então, o que eu queria trazer para vocês como essência em educação, que é o que realmente importa, em contrapartida às tendências da educação corporativa, são esses 3 pontos. A educação precisa ser cada vez mais relevante, cada vez mais pessoal e cada vez mais em rede. Mas nós prometemos que esse workshop ele teria um aspecto mais prático, né, de aplicação em educação corporativa. Então, como é que a gente faz para levar esses conceitos para esse mundo prático? Eu achei importante a gente fazer essa introdução conceitual, porque com esses conceitos, com essas essências vão nos ajudar a criar critérios sólidos para tomar as decisões a partir de agora, né? Então, eu vou dar um exemplo para vocês de como isso se aplica na educação corporativa. Quando a gente fala de educação corporativa, agora estou descendo mesmo, estou saindo do mundo da educação aberta e tudo mais para falar de educação corporativa. E eu falo de relevância, isso se desdobra para a empresa em objetivos de negócio. Mas por outro lado, né, lembra que a relevância ela vai ser uma moeda de 2 faces, né? Tem a face da relevância para a empresa. Por que é importante se preocupar com a relevância para a empresa? Porque se a empresa não entender que aquele assunto não é relevante, aquela iniciativa educacional ela não vai existir, tá bom? Mas a outra face da moeda ela tem que ser relevante para o aluno. Você tem que entender o que o aluno, por que determinado assunto pode ser ou não relevante para um aluno. Você vai ter que trabalhar com isso também. Quando você olha para a questão da educação tem que ser pessoal,
né? Ela vai se desdobrar em quê? Em experiências focadas nas pessoas. É isso aí, Thaís. Esse é o grande desafio. O que a Thaís colocou ali, que acho complicado o aspecto pessoal, justamente porque trabalhamos em grupos e as mesmas coisas impactam do mesmo jeito. Só um minutinho aqui, só para corrigir um ponto. Então, justamente esse é o aspecto mais difícil. Tanto é, Thaís, que a gente trouxe ele é um dos pontos, né? A questão da pessoalidade, de desdobrar isso em experiências focadas nas pessoas, que se aplica aqui. A gente acredita também que na questão pessoal, a questão pessoal também é uma das duas faces. Também existe uma face da empresa na questão pessoal. Veja, obviamente a gente tem que pensar no aluno e criar experiências boas para o aluno, mas na questão da empresa, quando você for criar uma iniciativa educacional na sua empresa, você não pode esquecer quem é a sua empresa, né? Como a sua empresa funciona, qual é a cultura da sua empresa, né? Quais são os valores, os princípios da sua empresa. Porque senão você vai construir um treinamento que não conversa com o dia a dia do teu aluno de qualquer forma. Né? A gente acredita que a educação corporativa ela tem que ser uma extensão da voz da empresa. Né? Então, se a sua empresa é uma empresa super pragmática, que acredita em resultados, pelo resultado e tudo mais, os teus treinamentos eles vão ter que refletir isso. Se a tua empresa, desculpa, é uma empresa que acredita em sustentabilidade, acredita em outros tipos de valores, você vai ter que trazer isso para a tua fórmula também, tá legal? E por fim, a questão da rede, ela se desdobra na educação corporativa na questão das ferramentas que você vai escolher. Aqui sim, tá? Aqui sim é o momento que a gente vai olhar para aquela caixa de ferramentas para ver o que a gente vai precisar fazer para ser relevante, para ser pessoal, para criar experiências pessoais e para conectar as pessoas, para conectar os conhecimentos na medida que a gente precise, tá? Então esse é o link que eu queria fazer em relação às essências na educação corporativa. Então sempre, a partir de agora, no nosso workshop e nos dias 13, no dia 20 também, sempre que a gente estiver discutindo decisões em educação corporativa, a gente vai estar sempre voltando na questão da relevância, na questão da personalização, na questão da conectividade ou na questão da rede, né, na educação, tá legal? É interessante notar também, pessoal, e aí, assim, com quem já tem mais experiência em educação corporativa talvez possa concordar comigo, que sempre que um projeto de educação corporativa falha ou fracassa, ele fracassou em um desses 3 pontos. É fácil você voltar e tentar fazer, né, a biópsia do projeto e você descobrir que ele de fato falhou em um desses 3 pontos. Né? E aqui eu fiz um quadrinho aqui para a gente entender um pouquinho o que acontece quando você não se preocupa ou quando você não atinge, não consegue resolver um desses 3 pontos. Então, o primeiro caso aqui, pense que a gente criou um projeto que não tem relevância nem para a empresa nem para o aluno. Né? Ele é uma experiência personalizada, vai ser uma experiência em rede, mas não tem uma relevância ali para a empresa. O que acontece? Não vai ter engajamento, ninguém vai querer fazer seu curso, e assim, a dificuldade que você vai ter de vender esse projeto internamente vai ser muito grande, muito grande. E esse foi um dos pontos também que apareceram na nossa pesquisa, no nosso formulário de inscrição. Muita gente fala assim, puxa, eu tenho muita dificuldade, eu acho que um dos grandes desafios da educação corporativa é conquistar a adesão da alta liderança, né, o patrocínio, enfim. Por quê? Justamente porque se você não consegue mostrar a relevância, se você não consegue mostrar para a empresa que aquilo é importante, ninguém vai investir. Então é capaz que o teu treinamento nem exista num caso sem relevância. Eu estou falando aqui bastante, mas se vocês quiserem ir complementando, acrescentando informações aí, a Iraci coloca, acho que a forma de explorar as ferramentas disponíveis, buscadas, devem levar em conta o público-alvo, não? 100%, tá? Essa ordem que eu coloquei da relevância, personalização e em rede, ela não é uma ordem aleatória. Você não pode fazer em rede, personalização, relevância. Você tem que começar a entender a relevância, entender como tornar isso pessoal, para só depois você saber o que você vai usar.
Tá? Isso é fundamental mesmo, Iraci, você mandou muito bem aí na sua colocação. Agora, o que acontece quando você não tem essa personalização? Olha só, bem no momento da sua intervenção, Iraci. O que acontece quando você não tem isso? Para mim, dos 3 casos que eu vou mostrar aqui, é o pior deles, tá? Então, vamos supor que você realmente está trabalhando num assunto ali que é super relevante para a sua organização, você conseguiu mostrar isso para o seu aluno também, mas você não conseguiu entender o seu público e não conseguiu desenhar uma experiência boa para ele, tá? E mesmo assim você pôs o curso para rodar, por exemplo. O que vai acontecer? É possível que o teu aluno até faça o curso, chegue no final, que ele aprenda alguma coisa, mas certamente ele vai ter uma experiência ruim. E o pior, se você segue nisso, ele vai acumular experiências ruins. E isso, no longo prazo, ao longo do tempo, vai matando o teu projeto de educação. Principalmente, e aí funciona, esse conceito se aplica para presencial também. Se você faz uma experiência ruim presencial, sempre que você fala para o teu aluno, olha, para o colaborador da sua empresa, olha, vai ter um treinamento, o cara vai, puta, treinamento de novo? Não. Né? Porque na cabeça dele, treinamento vai estar associado a experiências ruins. Né? E isso é péssimo para o teu projeto. Né? E, assim, reverter isso é muito mais difícil do que sair do zero, por exemplo. Né? E muitos projetos falham justamente aqui. Tá? E a gente vai falar sobre isso ainda hoje. O quarto exemplo, o terceiro caso aqui é quando você não consegue disponibilizar recursos para fazer o teu projeto acontecer. Tá bom? Então, assim, não há entrega, o projeto não acontece. No fundo. Então você tem lá um tema relevante, você conseguiu mapear bem seu público-alvo, você entendeu o que faria a diferença para eles, mas você não conseguiu executar. E aqui muitas vezes você acaba não executando por falta de recurso mesmo. Então assim, puxa, eu descobri aqui que para atingir a relevância que eu quero, a personalização que eu quero, eu precisaria fazer um super projeto em realidade virtual. A gente sabe que é caro. Não é toda empresa que vai disponibilizar recursos para isso e tudo mais, você acaba não entregando. Eu levei para um caso extremo, tá? Mas a gente poderia estar falando também que você tem uma empresa, você está com um assunto super relevante da sua empresa e a sua empresa, ela é uma empresa que está espalhada no país inteiro. E você só tem a ferramenta presencial para trabalhar. Então, quer dizer, você vai também despender muito recurso, talvez você não atinja todo mundo na sua empresa. Então, ou seja, morre na praia o seu projeto, né? Agora, até pegando o gancho aqui no que a Iraci falou também, sobre a ordem que as coisas devem acontecer, eu vou dar a gente vai trabalhar em cima de um exemplo prático para entender bem claramente que é uma ordem mesmo, é uma equação em que a ordem dos fatores faz toda a diferença, tá legal? Então vamos lá. Pensem que aqui eu vou fazer algumas provocações para vocês também, tá bom? Vejam, pensem que nós aqui no nosso workshop, nós somos uma área de treinamento corporativo, nós somos uma área de treinamento de uma empresa, de uma rede de concessionárias de veículos, tá legal? Então vamos lá, e nessa nossa rede, no planejamento estratégico da nossa rede nas redes concessionárias, né, a gente tem uma meta bem clara que é aumentar em 20% a venda de acessórios dos veículos. Veja, não é vender mais veículos, quer dizer, deve ter uma meta para isso também, mas a gente vai trabalhar uma meta de vender os acessórios, que é o REC, o aparelho de som, enfim, os acessórios do carro. Tá bom? Agora eu vou fazer uma provocação para vocês aqui. Eu queria que vocês tirassem um pouco o chapéu da área de RH. Tá legal? Tirem um pouco o chapéu da área de RH, vamos pôr o chapéu da área de negócios agora e vamos fazer um brainstorm aqui no nosso chat, que soluções a empresa poderia adotar, tá? A empresa como um todo, poderia adotar para atingir essa meta de aumentar em 20% a venda de acessórios dos veículos. Vamos lá, vamos trabalhar isso aqui, vamos ver o que vocês sugerem. Eu vou fazer a primeira sugestão aqui, que eu vou baixar o preço dos acessórios. Então a minha primeira sugestão é essa. Minha primeira solução de negócio seria baixar o preço dos acessórios. Que outros meios a gente poderia bolar? Vamos ver o que vocês me dizem aí.
Sejam criativos. Aqui brainstorming não tem, como se diz, o brainstorming ele não tem limites aqui, não tem censura, na verdade. Vamos lá, quero ouvir vocês. Investir em treinamento é uma solução de negócio, sem dúvida. Então a Tainá já foi direto para treinamento. Bonificação para a área de vendas, funciona. Investir em marketing, funciona. A promoção, compra um, leva outro. Vou contratar vocês para fazer uma área de negócios aqui, vocês estão com ideias muito boas. Vamos ver o que mais. Descontos progressivos, campanha de incentivo às vendas. Muito bem, pessoal, assim, vocês pegaram vocês pegaram aqui o espírito da coisa. E também é bastante interessante, é aqui que eu queria chegar, que é o ponto que cadê? A Tainá colocou. Investir em treinamento. A gente tem que lembrar que o treinamento dentro da educação corporativa, o treinamento ele tem que ser visto como uma solução de negócio, tá? Assim como fazer uma promoção de vendas, aumentar a comissão dos vendedores, tudo mais. E é por isso que lá na frente, pessoal, vai ficar com... Se a gente fez isso bem, se a gente está bem alinhado ali com os assuntos relevantes da empresa, é por isso que lá na frente fica mais difícil medir o resultado do treinamento. Olha que curioso isso, né? Que contraditório, né? Porque se você está atuando num assunto super relevante para a empresa, é muito provável que existam outras ações atuando ao mesmo tempo. E depois fica difícil de você tirar uma coisa de outra. A gente vai discutir isso mais a fundo lá no dia 20, tá? Como pensar aí nos resultados do treinamento. Mas muito bem, então assim, a questão é justamente essa. Então a gente vai ter que entender que treinamento, que educação é uma solução de negócio, né? E a gente vai ter que entender também como é que isso se manifesta na vida do aluno, né? do colaborador. Entender, bom, nós estamos aqui na nossa concessionária, né? Nós somos os vendedores lá na concessionária. Tainá, e isso é o que mais acontece, tá? Esse é o nosso grande desafio. A Tainá colocou aqui, o problema é quando a empresa não vê o treinamento como uma solução de negócio. A empresa, o segredo da empresa ver o treinamento como uma solução de negócio tá ali na relevância mesmo, né? Se você tem que mostrar que determinado treinamento vai trazer resultado para a empresa. E resultado aqui, eu vou usar uma definição clássica de resultado, ou você vai aumentar o faturamento da empresa, ou você vai diminuir a despesa, né? Por exemplo, quando você faz um treinamento de vendas, você está propondo aumentar as vendas, ou aumentar o faturamento a partir de um treinamento. Se você, por exemplo, tem um curso de prevenção à lavagem de dinheiro, e você consegue, de fato, evitar uma fraude, alguma coisa desse tipo, você está evitando que a empresa perca dinheiro, ou tenha dano de imagem, ou que leve uma multa, enfim. O segredo aqui é justamente traduzir o impacto do treinamento em resultado, né? É assim que você vai convencer a empresa de que o treinamento é importante, né? Se você transforma isso numa prática, se você, só concluindo aqui a resposta para a Tainá, Thaís, já pega a sua pergunta. Se você consegue no dia a dia, a cada treinamento que você faz, mostrar para a empresa que aquele teu treinamento traz impacto para o negócio, essa visão vai mudando aos poucos, né? Até tem um pouco a ver com o vídeo que eu gravei um pouquinho antes aqui do treinamento, falando, porque esse foi o ponto que mais apareceu na nossa pesquisa, né? Então, como eu convenço a empresa de que treinamento é importante. Acho que, imagino que a maioria de vocês aqui no workshop é de RH, ou é de treinamento, ou tem a ver com educação. A gente sabe que é importante, mas o nosso desafio é mostrar para os outros, né? E é através da relevância, não tem outro caminho, pessoal. Tá bom? A Thaís está perguntando que, nesse caso, temos dois alunos, vendedores e os clientes. Podemos considerar que ensinar sobre produtos para o cliente é um treinamento? Sem dúvida, tá? Mas, assim, uma coisa que eu já vi... Bom, pessoal, acho que caiu aqui a minha conexão, ou enfim, mas parece que eu voltei. Voltou, a Tatiana falou que voltou, então voltou. Eu estava respondendo a pergunta da Thaís, que ela fala assim, nesse caso temos dois alunos, os vendedores e os clientes. Podemos considerar que ensinar sobre o produto para o cliente é um treinamento?
Sim, nós podemos, mas eu já vi acontecer, já vi isso dar problema, tá legal? Eu já vi isso dar problema quando a empresa ela tenta aproveitar um treinamento que ela fez para os vendedores, para os clientes, e vice-versa, né? Por quê? Porque é o que a gente vai ver na sequência em relação à personalização. Eles são alunos diferentes, eles têm objetivos diferentes em relação àquele treinamento, tá bom? Eu já chego lá quando a gente for falar de personalização. Bom, mas quando a gente está falando de relevância, lembra que a gente fala que tem que ser relevante para o aluno também. E para fazer ser relevante para o aluno, né, ou para comunicar isso, pelo menos da forma correta, a gente tem que lembrar que a gente tem que pensar assim, o que acontece com o aluno se ele bate a meta, né? Aquela meta de aumento de 20%, é uma meta agressiva. Então, o que acontece com ele? O que acontece com o aluno se ele supera essa meta? Entendeu? Aqui a gente tem só um cuidado, porque existe outro lado também, o que acontece com ele quando ele não bate, né? Então, normalmente levar isso para o lado negativo não é bom para o treinamento, tá? Então, assim, quando a gente falar de relevância para o treinamento, vamos sempre pensar na questão positiva, tá? E assim a gente vai ter que comunicar isso para ele, né? Aqui, quando a gente fala disso, vamos lembrar lá dos 6 princípios da andragogia, em especial 2 deles, que é a prontidão para aprender, a gente tem que deixar ele pronto para aprender, ele é aceso, mas principalmente aquela da necessidade de saber o porquê. A gente tem que comunicar isso claramente, para que porque é possível que a gente até tenha relevância no treinamento, mas a gente não tem, a gente fala em comunicar isso para o aluno, né, e mostrar para ele que aquilo está na meta, é aquilo que o gestor dele espera, é aquilo que a autodireção espera e assim por diante, tá bom? E aqui a tarefa básica aqui na relevância é escrever esse objetivo de negócio. Muitas vezes a gente em treinamento não faz isso, né? A gente deixa o negócio de fora, a gente não escreve isso, tá bom? E o próximo passo aqui é a gente desdobrar esses objetivos de negócio em objetivos educacionais, tá bom? Isso aqui é uma parte bem importante. E a gente não consegue fazer isso sem entrar na personalização, tá bom? Eu tenho certeza que a maioria de vocês já viu vídeo, já leu artigos, né, no Facebook, LinkedIn, enfim, em revistas, livros mesmo, que falam que é fundamental em educação você conhecer o seu público. E é mesmo, né? Tipo, eu acho que ninguém discorda disso, né? Só que muitas vezes essa questão de conhecer o público é abordada de forma bem superficial. Então você tem que saber quem é, qual é a idade, qual é a formação, e assim por diante, né? Onde ele faz o treinamento, se tem barulho, se não tem, se é sentado, se é em pé. De fato, tudo isso é fundamental, mas é muito básico, né? Assim, se a gente para aí, você não tem as respostas suficientes para escrever objetivos educacionais do seu treinamento, tá bom? Eu vou explicar, então, por que eu acredito nisso. Porque, no fundo, quando você tem um tema de relevância, e usando o nosso exemplo prático aqui, né? Então, vamos voltar no exemplo. Nós somos uma rede de concessionárias que tem o objetivo de aumentar em 20% as vendas de acessórios, tá bom? Então, eu sei que o treinamento vai ser uma solução de negócio, eu comuniquei para o aluno que isso vai ser importante para ele, eu escrevi isso, e agora eu já sei que eles são vendedores, que eles têm pouco tempo para fazer isso na concessionária, que eles normalmente dividem computadores, não tem um computador deles mesmo, mas qual é o problema, entendeu? O que impede o meu aluno hoje, ou o que dificulta a vida desse meu aluno de ele atingir esse objetivo? É isso que a gente tem que descobrir, tá bom? E a resposta para isso, muito provavelmente, vai estar num desses 4 itens que apareceram aí: conhecimento, habilidade, crença e atitude. Vou explicar isso aqui direitinho. Imagina que a gente foi lá, tive a nossa equipe de vendas e falou assim: pessoal, o nosso seguinte, a partir desse ano a gente vai ter que aumentar as vendas de acessórios em 20%. Também, Luana, também acredito que é importante. Deixa eu ver o que o Márcio escreveu aqui. A empresa precisa vender naquilo no momento, às vezes o método de treinamento acontece. Perfeito, Marcolino. Bom, a gente chegou para a nossa equipe e falou assim: a meta agora é aumentar em 20% a venda de serviços, tá bom? Eu vou começar, a gente vai estourar um pouquinho o tempo, pessoal, espero que vocês consigam continuar aí com a gente. Vou evitar aqui que a gente estoure muito, tá bom? Mas aí a equipe vira assim: vender o quê? Acessório?
Mas que acessório? O que é acessório? Então, você vê que o problema que está impedindo eles de bater a meta, ou que vai dificultar eles de bater a meta, é que eles não sabem quais são os acessórios, eles não sabem nem que tem acessório para vender. Eles vendem o carro lá e está tudo resolvido. Então, qual vai ser o nosso objetivo educacional? É transmitir conhecimento. Ó, tem aqui a roda de liga leve, tem aqui o REC, tem aqui o aparelho de som, DVD, com tela não sei o que e tudo mais. É ensinar para eles quais são esses acessórios que eles têm que vender, que eles têm que aumentar em 20% a meta. Então, vejam, existe mas tem um outro caso. A gente pode chegar lá para a nossa equipe e falar assim, pessoal, eu tenho que vender os 20%, a gente percebe que eles conhecem sim os acessórios, mas eles não sabem pegar aqueles atributos de venda dos acessórios e transformar em argumentos de venda. Eles não sabem contra-argumentar. Então ali é um problema diferente. Então assim, o teu objetivo educacional não vai mais ser transmitir conhecimento, mas vai ser sim ensinar uma habilidade de vendas nesse caso, né? Você vai precisar, o que muda completamente o teu treinamento, completamente. Mas também tem outro caso que você pode chegar, descobrir que eles conhecem os acessórios, que eles são vendedores natos, que eles sabem, conhecem os atributos, gostam dos acessórios e tudo mais, não tem problema com isso. Mas eles não vendem um acessório porque eles já venderam o carro, eles acham que, putz, se eu for vender o acessório agora, eu vou estar empurrando, eu posso de repente até perder a venda do que eu fiz do carro e tudo mais. Eles podem não entender que vender o acessório pro cliente pode ser legal para o cliente. Pô, eu posso ter um carro mais legal agora. Então, muda o seu treinamento. O seu treinamento agora ele não vai mais ensinar um conhecimento ou passar uma habilidade para os teus alunos. Você vai ter que convencê-los, você vai ter que mudar a crença dele, de que é importante. A crença de que pode sim trazer mais benefícios para o teu cliente, pode sim deixar o cliente ainda mais satisfeito, né? Então, o que também já é um treinamento completamente diferente. Ainda tem um quarto caso que você pode descobrir que eles conhecem os acessórios, sabem vender os acessórios, estão convencidos de que é bacana vender o acessório, mas por algum motivo desconhecido eles não põem isso em prática. Não sei, de repente não está no processo, o conhecimento, a habilidade, a crença, eles não vão ser nada se o aluno não colocar aquilo em prática. Então perceba que mudou de novo o treinamento. E vai mudar se você combinar essas coisas. Então, por exemplo, imagine que eles sabem vender, mas não conhecem. Conhecem, mas não acreditam. Então, enfim, aqui pode ter uma combinação desses 4 fatores que a cada combinação vai mudar o seu treinamento. Então é aqui que está. É claro que você não vai conseguir fazer nada disso se você não souber quem são os caras, qual é a idade, qual a formação, onde eles estão, quando eles vão fazer o treinamento, que é aquele conhecimento básico que você tem que ter do teu aluno, né? Mas você não pode parar aqui, você tem que vir para cá e entender o que está impedindo ele de fazer isso. E aí o próximo passo é você desdobrar os objetivos educacionais em objetivos de treinamento. Caco, mas não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa, pessoal. Em alguns casos a diferença é muito sutil, principalmente quando é um treinamento mais curto, eles até acabam se confundindo um pouco. Mas quando os temas são mais complexos, os treinamentos são mais longos, existe uma diferença boa em relação a isso, tá bom? E para fazer isso a gente vai ter que entrar agora na questão da conectividade da rede, né? Por quê? Porque aqui, talvez, dependendo da complexidade que esse treinamento se mostrar, a gente vai ter um treinamento com vários módulos, com pequenas lições, e cada um desses módulos ele pode ser feito de uma forma diferente de acordo com o seu objetivo, com a sua necessidade, tá bom? Então, por exemplo, vamos supor que nós temos aqui, nosso objetivo educacional é capacitar para vender, né? Então, capacitar ali a habilidade de vendas. Eu posso ter um módulo no meu treinamento que é uma simulação de contra-argumentação, que eu posso fazer isso numa sessão como essa que a gente está fazendo, eu posso fazer isso num vídeo, eu posso fazer isso numa realidade virtual, de repente, se eu achar que isso é bacana, né? Se eu achar que isso vai criar uma experiência personalizada para o meu aluno. Enfim, é nesse momento, e só quando a gente desdobrou isso em objetivo de treinamento, e aí eu vou ter que voltar aqui só para ver quem que tinha falado isso, lá em cima, né? Quem já tinha matado essa bola lá em cima. Deixa eu ver, foi a Thaís.
Deixa eu ver. Indicadores. Pessoal, eu perdi quem foi que falou que, olha, não dá para escolher a ferramenta antes de ver o público-alvo. Tá aqui, é exatamente isso, tá bom? E não é só o público-alvo, na verdade o público-alvo ele influenciou ali os objetivos educacionais que por sua vez foram desdobrados em objetivos de treinamentos. É só a partir desse momento que você vai abrir a sua caixa de ferramenta, vai pegar o martelo, a chave de fenda, a chave de roda ou qualquer outra ferramenta super tecnológica que tenha aparecido no mercado. Eu arrisco dizer que, sei lá, 70% dos fracassos em projetos de educação corporativa acontecem porque o pessoal inverte essa ordem. Tá? O pessoal começa o projeto escolhendo a ferramenta. Tá bom? Pessoal, ficou claro esse exemplo para vocês? O que eu quis trazer nesse exemplo, tá bom? Como aquelas 3 essências que eu apresentei para vocês, elas se desdobram para, de forma prática, nos ajudar a tomar boas decisões num projeto. Então esse era o meu objetivo aqui com vocês hoje. A gente está quase estourando o tempo aqui, né, considerando o comecinho que a gente perdeu um pouquinho, mas eu queria ouvir um pouquinho de vocês, o que vocês acham de tudo isso que eu falei para vocês hoje, né, se o nosso workshop está atendendo a expectativa de vocês. Lembrando que a gente tem mais 2 dias pela frente, né, no dia 13, que é na quinta-feira que vem, nesse mesmo horário, às 11 horas, e no dia 20 depois, também a outra quinta-feira, também às 11 horas. Então vejam, a ideia aqui foi mostrar como, e tem um ponto interessante aqui de falar sobre isso, que é esse caminho que eu fiz com vocês aqui, da relevância até ali, tem mais um slide aqui para vocês, ó, que é quando enfim a gente define a solução. Esse caminho que eu mostrei para vocês, ele se aplica tanto na construção de uma universidade corporativa, por exemplo, quanto na construção de um curso bem pequenininho, entendeu? O raciocínio que você vai ter que fazer é o mesmo. Danilo, a gente está gravando a sessão, tá bom? A gente vai só dar uma editada aqui para tirar as partes que são de espera e tudo mais, mas isso aqui a gente vai disponibilizar. O pessoal da EDBox está junto aí também, vai disponibilizar. Então, assim, vocês percebem que isso é possível, né? Deixa eu ver, agora como tendência teremos a geração Web 2.0. O EAD será a solução para trabalharmos com essa geração? Tatiana, eu acho que essa questão da Web 2.0, ela também tem a ver com a questão aqui, com isso que a gente acabou de trabalhar, entendeu? Quando você avalia o seu público e percebe que o seu público ele é um público que quer conversar, que quer ali trocar ideias, quer estar numa rede social, educacional e tudo mais, o teu caminho naturalmente vai acabar sendo esse. Por quê? Porque assim você vai proporcionar uma experiência de aprendizagem personalizada, uma boa experiência uma experiência educacional. Tá? Então assim, tudo que a gente queira trazer como recurso para a educação corporativa, e aí até no presencial, tá, pessoal? Não é só no digital, no online, não. Se passar por esse caminho, a chance de você criar uma boa iniciativa educacional aumenta bastante, tá legal? Enfim, pessoal, a gente está aqui já nos momentos finais do nosso workshop, que eu vi aí com as considerações finais de vocês. Enquanto vocês colocam aí, eu vou fazer as cenas do próximo capítulo aqui, que é no dia 13, que a gente vai falar da cadeia de aprendizagem. A cadeia de aprendizagem é uma teoria que a gente criou também, que mostra como você identifica todos os pontos de contato do seu aluno com a sua iniciativa educacional. E aí os pontos de contato, a gente está chamando aqui desde antes dele perceber que ele precisa aprender alguma coisa, até o momento que você descarta um curso, você descarta um projeto de educação. Então, nesse caminho todo, quais são os principais pontos de contato do aluno com a iniciativa educacional? E como você mapeia na sua empresa, nesses pontos de contato, quais são os principais pontos de inovação, onde você apertar um parafuso ali vai fazer mais diferença? Qual é o Pareto, né, dentro do seu projeto? Então, essa é a cena do próximo capítulo. Obrigado, Tatiana.
Deixa eu ver, o Elivelton é quem vai publicar, né, Elivelton, a versão offline. Danilo, obrigado. Tatiana, Thaís, vocês foram uma turma muito participativa. Marcos, Luana, Marina. Oi, Marina, não tinha visto aqui ainda, agora que eu vi que o Marcos te respondeu também. A Iraci, a Priscila, a Tainá, a Fernanda, o Simval, o Rodrigo, pessoal, o André também, enfim, todo mundo que participou aqui, eu queria agradecer e deixar aqui o convite então para o dia 13 e para o dia 20, tá bom? Obrigado para todo mundo aí e nos vemos na segunda temporada, Schnoller. Valeu, pessoal, obrigadão.